18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Hoje, eu e ela, Karime Leão na área. Olá, Carlão, tamo junto. Boa noite, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha, lembrando sempre, hein? Participe conosco do programa 18 horas, ok? Mande aí a sua opinião, dê um toque especial pra gente, 994887592, valendo aí a sua participação, Karime. Que é muito importante, né, Carlão? Muito. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda, que a gente fala aqui no 18 horas. Sim. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Opa. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592 e participe. Mix. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Crise na saúde pública do Amazonas. Um bebê morre e família denuncia negligência do sistema hospitalar do estado. Promotoria de Justiça adverte que paralisação do 28 de agosto vai ter sanções civis e criminais. Sindicato dos Médicos do Amazonas denuncia que o governo do estado persegue profissionais da saúde que criticam o novo sistema de gestão. E as atualizações do acidente na BR-174, que deixou pelo menos 2 mortes. Ok, 6 horas e 3 minutos. Mais uma vez eu agradeço a sua participação, a sua audiência aqui em 100,7. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia, os destaques que você conferiu e mais alguma coisa para você, hein? Hoje é segunda-feira, 23 de dezembro. O ano é 2024 e está no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha o caos, hein? Na saúde pública do Amazonas voltou a chocar o estado neste fim de semana. A morte de um bebê de menos de 1 ano no hospital e pronto-socorro da criança na Zona Leste trouxe à tona mais uma vez a calamidade absurda da gestão do governador Wilson Lima, hein? A mãe da criança acusa o hospital de negligência e, enquanto isso, o Hospital 28 de Agosto e o Instituto Dona Lindu seguem em condições deploráveis, refletindo uma crise que parece não ter fim, Karime. Daí a gente se pergunta, cadê o governador desse estado? Cadê o governador Wilson Lima? Que postura? Qual é a posição? Pois é, ele insiste em viver numa bolha. Tudo bem, só ele acredita nisso, negando a realidade. Para ele, os hospitais de Manaus, ele chegou a declarar isso. Sim. Escuta bem, estão no mesmo nível do Albert Einstein e do Sírio-Libanês. Esses sim são referências de excelência no Brasil e do mundo. Ele diz que os hospitais de responsabilidade do estado do Amazonas aqui em Manaus estão no mesmo nível. Pois bem, só que a verdade, sério mesmo, você que me escuta, você que sabe que já precisou de um atendimento médico, de ficar numa fila, de ir para um hospital público aqui do governo do estado, você concorda com essa afirmação? De verdade. O que você pensa de você que está aí numa fila, você que está com a sua mãe sendo atendida nos corredores do hospital, você que está há meses esperando por um exame, você que está aí padecendo para conseguir um medicamento, porque a central de medicamentos não oferece medicamento para as pessoas. Você que está nessa situação, como é que você se sente escutando que o seu governador do estado diz que esses hospitais, esse sistema que ele oferece está no mesmo nível que o Albert Einstein e que o Sírio-Libanês? De verdade. Bom, é claro que a gente sabe que isso parece o quê? Parece que está debochando. Parece que está debochando da gente, debochando das pessoas que sofrem e precisam do sistema público de saúde. A gente não vê uma ação efetiva para aliviar e para melhorar essa realidade. Crianças e adultos, nós continuamos aí, à mercê, contando com a sorte. Ou não, morrendo por falta de atendimento decente. Karime, tem mais, hein? Wilson Lima não só ignora a crise, como também ataca quem denuncia. Segundo o Sindicato dos Médicos do Amazonas, os profissionais que criticaram a contratação de uma organização social para gerir o 28 de agosto e o Instituto Dona Lindu estão sendo perseguidos por páginas e blocos financiados pelo governo que tentam desmoralizar a classe médica. Segundo o sindicato,
fato é um ataque direto contra quem está ali no dia a dia, na luta, e há muito tempo, inclusive passou por várias situações difíceis na época da pandemia e salvou com certeza um monte de vidas no meio desse caos todo. Esse profissional está sendo simplesmente negligenciado, Karine. Essa é a verdade, Carlão. A conta dessa tragédia da saúde pública do Amazonas, o responsável por essa situação, sabemos que tem nome e sobrenome. CEP. Wilson Lima. Em 6 anos de governo, gente, vamos fazer esse balanço, vamos colocar a mão na consciência. Bora. O que a gente viu? Não construiu um único hospital. Gente, o Hemoan, aquela sede do Hemoan, quantos anos só com os tapumes, uma coisa bonitinha, tá lá. Já teve protesto, já teve manifestação dos profissionais pedindo para inaugurar. Enfim, tá ali no meio do caminho. Vai fazer quantos anos? 6 anos esse negócio tá lá. O pior, ele não só não conseguiu inaugurar, ampliar leitos, como ele piorou o que existia. Os hospitais, vou dar exemplo, tá? De referência como o Hospital do Coração, Francisca Mendes, que era referência, sim, destaque na saúde pública nacional, fazendo operações de alta complexidade. Também vou lembrar aqui o Hospital de Medicina Tropical. Esses hospitais foram completamente destruídos, sucateados nessa gestão. Infelizmente, só não fecharam as portas, só não pararam de atender, única e exclusivamente pela dedicação dos profissionais de saúde que trabalham lá. Esses profissionais que estão sendo negligenciados, como você falou, Carlão, nessa gestão. Esses hospitais, essas unidades de saúde só continuam atendendo pelo amor desses profissionais, a causa, a saúde, a humanidade e a honra à profissão. O Hospital de Medicina Tropical é uma vergonha, gente, era uma referência mundial. E agora tá lá, gente. Cansa de falar, tem manifestação dos profissionais, não tem papel higiênico, tem salas completamente fechadas, isoladas, porque não tem ar-condicionado, enfim, um caos. Karine, quem não lembra, inclusive, das mortes por falta de oxigênio na pandemia, né? Isso está constante nas nossas lembranças aí. As denúncias também de corrupção que tornaram o governador réu no Superior Tribunal de Justiça. Wilson Lima, o governador, é acusado de crimes como fraude à licitação e de ser também, olha só, chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde, e isso em plena crise sanitária, em plena crise de Covid-19. Plena pandemia, Carlão. Teve essa capacidade, tá aí a denúncia e por isso ele é réu. Bom, é preciso que a gente, sociedade civil, a população, que a gente cobre uma solução para essa calamidade pública do Estado, que é a saúde. Enquanto isso, os hospitais estão abarrotados, os corredores viraram leitos improvisados e a população sofre. Quem tem mais detalhes a respeito desse cenário desolador da saúde pública do Estado do Amazonas é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, os vídeos que circulam nas redes sociais mostram bem a gravidade desse caos. A população está denunciando muito nas redes sociais, não é isso? Muito, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A situação de calamidade não é única e exclusiva de uma unidade de saúde, mas de todo um sistema que já está colapsado, né, Karine? Não é de hoje que a gente vem mostrando as denúncias, que a gente vem dando voz para essas pessoas que precisam ser ouvidas e que muitas vezes são excluídas. E nesse fim de semana, realmente viralizou nas redes sociais o depoimento de uma mãe que vive um luto insuportável depois da morte do seu filho. A gente está falando da influenciadora digital Marquele Rodrigues. Ela perdeu o filho de apenas 1 ano e 6 meses de vida. Essa criança deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste, aqui da nossa capital. E segundo os familiares dessa criança, Karine, Carlão, sabe por que essa criança morreu? Por negligência médica. O relato dela é bastante comovente e muita gente se comoveu, né, com o desabafo dessa mãe. Sim, porque nas redes sociais, né, ela foi muito contundente em dizer que a equipe do Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho simplesmente disse que não tinha leito e não tinha muita coisa a se fazer. A criança
criança já chegou lá. Pô, essa história, Karime, Carlão e ouvintes, é uma história realmente devastadora. Esse garoto, ele já estava com dificuldades respiratórias ainda em casa. A gente está falando de um bebê que tá ainda, tá aprendendo ali a respirar sozinho. E aí, o que aconteceu? Essa criança ficou roxa, foi levado lá para o hospital e pronto-socorro Joãozinho. Por lá, a criança passou mal e aí, Karime, ao invés dele ser tratado como um paciente de urgência, essa criança foi levado para a enfermaria. E aí, a mãe percebeu que a criança não apresentava nenhum tipo de melhora e ela também não estaria ali recebendo a medicação necessária. O bebê foi encaminhado novamente para a urgência por parte de uma enfermeira que estava ali atuando e percebeu que aquela criança precisava de cuidados mais detalhados, mas o hospital insistia em dizer, ele tá bem, a gente não tem leito de UTI, não tem o que fazer. Seu filho tem que esperar aqui na enfermaria. Por falta de leito. Por falta de leito, por conta de toda essa situação. E o que aconteceu por lá, Karime? Depois de pelo menos 3 vezes ela ter sido até expulsa da emergência, imagina o desespero. Essa criança, infelizmente, não resistiu a toda essa situação e ela acabou morrendo na manhã desse domingo. A gente vai ouvir o relato bastante emocionante e forte. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, vai poder assistir também a situação na qual ficou essa mãe, a Marquele Rodrigues. Vamos conferir. Gente, quero falar pra vocês que eu ainda tô em choque. Meu filho morreu em negligência nesse hospital. Eu trouxe meu filho todo roxinho pra emergência. Não quiseram aceitar meu filho, não quiseram aceitar ele todo roxo. Não fizeram nada, mataram meu filho aqui no Joãozinho. Ele tava todo roxo, não aceitaram ele. Mandaram eu dar remédio lá na enfermaria. Deu um remédio. As enfermeiras daí estavam vendo, furaram todo meu filho, vendo que ele não tava bem pra ficar lá. Aí a enfermeira me ajudou a levar ele de volta pra emergência. Expulsaram a gente de lá de novo. O meu filho quase morto. Voltei de novo pra lá. Vou pra luta pra pegar a filha dele. Ele quase morto. Já na 3ª vez. 18 horas. Muito triste, Karime e Carlão, o relato dessa mãe que perdeu aí o seu único filho às vésperas do Natal, né? E aí, por meio de nota, o Joãozinho disse, né? A direção ali do hospital disse que não foi por negligência médica e que as causas no entorno da morte dessa criança estão sendo apuradas. Mas assim, Karime e Carlão, essa não é uma única situação, como a gente também citou. Durante o fim de semana, viralizaram vários vídeos, por exemplo, de pacientes correndo ainda mais risco, pacientes já internados no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, dessa vez falando do João Lúcio, os pacientes dormindo ali no chão. No corredor, no próprio chão, sem nenhum tipo de proteção. Exato. O que aumenta ainda mais o risco de contaminação. Afinal de contas, a gente sabe, né? O corredor do hospital já é um local de alta contaminação. Imagina você que já está debilitado, dormindo no chão. Mas esse não são os 2 únicos problemas. Outra situação que a gente vem discutindo e acompanhando de perto é a situação dos ortopedistas no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e os médicos também do Hospital do Instituto da Mulher Dona Lindu. Isso porque desde a semana passada, quando a OS AGI entrou na unidade hospitalar, tiveram uma série de impasses e na manhã de hoje, depois de tantas denúncias, o Ministério Público resolveu chamar as entidades de classe, chamou os médicos, chamou os profissionais da AGI, chamou o governo do Amazonas e a Secretaria Estadual de Saúde para tentar entender o que é que está acontecendo. E aí, durante essa reunião, foi garantido que não serão interrompidos os atendimentos no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e em outras unidades de saúde durante esse período de fim de ano. Essa garantia, inclusive, ela foi dada pelo médico Fernando Abreu, ele que é presidente do Instituto de Trauma e Ortopedia aqui do Amazonas. Como vocês já tinham adiantado, durante a semana foram divulgadas pela mídia, né,
por alguns portais que têm vínculo ao governo do estado, o quê? Que enfermeiros e médicos estariam tentando boicotar a saúde do Amazonas. Mas essa informação caiu por terra e foi tudo esclarecido, não somente pelos profissionais, mas também pelo Ministério Público, que esteve na unidade de saúde e pôde comprovar de perto todo o trabalho por parte dessas pessoas e a situação, a real situação das unidades de saúde, exatamente. E aí a Promotoria de Justiça, Defesa e Direitos Humanos da Saúde Pública do Ministério Público emitiu aí uma série de recomendações, não somente ao governo do Amazonas, mas também para esses profissionais médicos, tá, Karime? Para que haja a garantia dos atendimentos. Se eles descumprirem tudo isso aí, eles podem responder por vários crimes, entre eles omissão de socorro, lesão corporal e até mesmo homicídio culposo, caso pacientes possam perder a vida, né? Essa foi uma decisão acordada durante a reunião de hoje. Todos os presentes, o governo do Amazonas assinou esse documento, os médicos que também ali estavam assinaram esse documento. Inclusive, a gente conversou com o presidente do Itoam, o doutor Fernando Abreu, que declarou aí que em nenhum momento eles disseram que eles fariam uma greve e que seria um movimento marcado para prejudicar a população. O que acontece é que eles foram retirados da unidade hospitalar e o fato é que eles estão desde agosto sem receber nenhum centavo. Sim, exato. Daí o governador libera mais de 31 milhões de reais por uma organização social de outro estado, vir aqui, não contratou ninguém, não mostrou trabalho nenhum e já pagou adiantado por um serviço que a população não tem. E enquanto isso, eles continuam sem receber nenhum centavo. Exatamente. E aí é exatamente esse ponto que a gente vai ouvir aí a fala do doutor Fernando Abreu, ele que é presidente do Itoam aqui no estado. Natal vindo, o Ano Novo, família, passeio, um presente de meu filho. Eu já vi colega chorando porque ele pode dar um presente pro filho. Ele chega no ponto de fazer ameaça, de fazer desespero, se rebelar. Mas não é uma conduta da diretoria, a diretoria nunca enviou uma comunicação dessa forma. E a gente só espera que o Natal seja bom para todo mundo. Não é só você estar trabalhando, mas em casa você está desesperado. Você está no final de ano, onde muitos sócios das empresas não vão poder passar um Natal bom para sua família. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do doutor Fernando Abreu, ele que é presidente do Instituto de Traumato e Ortopedia do Amazonas, e durante a fala, ele falou exatamente assim, Karime, que em nenhum momento eles falaram que fariam uma paralisação, mas que é muito difícil trabalhar na situação deles. Afinal de contas, eles deixaram o 28 de agosto, mas eles continuam atendendo no Hospital João Lúcio e em todos os SPAs aqui da nossa cidade. Só que o que acontece? Desde agosto eles não recebem nenhum salário e vai ter muito profissional que vai passar um Natal difícil. Nossa, não sei como, gente. Como é que você fica trabalhando 4 meses sem receber? Como é que paga aluguel, luz, enfim, como é que coloca comida na mesa? Como é que coloca o filho na escola? Obrigações, né? É covardia. Por que esse governo não pegou essa verba e pagou as pessoas que trabalharam, pagou esses profissionais da saúde e depois acordava uma outra situação com essa OS, não sei. Mas qual é o problema de pagar o profissional que já trabalhou para você, que já trabalhou para a população? É covarde isso. E isso foi questionado, tá, Karime? Certo. Inclusive, a doutora Nayara Maxud, a secretária de saúde do estado, ela participou dessa reunião e ela foi questionada sobre a morte da criança no Joãozinho, ela foi questionada sobre a questão do pagamento desses profissionais e ela disse o seguinte, né? Que ela não poderia detalhar essas situações, principalmente a questão dos pagamentos, porque ela não tinha essas informações e que a pauta do encontro com o Ministério Público era somente sobre essa suposta paralisação dos então médicos. A pessoa assume uma Secretaria de Estado e não sabe que tem esse acordo para acertar salários atrasados com pelo menos 12 empresas médicas no estado do Amazonas. Faça-me o favor, né? É aquela história, né, Carlão? Colocar o nariz de palhaço na cara da população. Não tô sabendo, tô chegando agora. Por favor, que isso? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Nathalie Moraes, obrigada pela
pelas informações. Boa noite. Agora 6h21, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia no 18 horas. 18 horas. Olha, o Sindicato dos Médicos do Amazonas está denunciando o governador Wilson Lima por perseguição aos profissionais que expuseram irregularidades no contrato com a organização social Agir, lá de Goiás. A história fica pior, né, Carlão? De acordo com o sindicato, prontuários estão sendo divulgados ilegalmente e há ameaças de que as polícias civil e militar vão ser usadas para intimidar os médicos que revelaram as irregularidades. Gente, vamos acompanhar mais essa situação agora com a Diné Araújo. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, afirmou que os médicos que denunciaram os problemas no contrato do governo do estado com a organização social Agir, de Goiás, estão sendo perseguidos. A OS Agir agora é a responsável pelo Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e pelo Instituto da Mulher, Dona Lindu. Mário Viana explicou que os profissionais estão sendo ameaçados até com a divulgação ilegal de prontuários médicos que são sigilosos. Ele também destacou que o governo está usando a polícia militar e civil para investigar a vida dos médicos que fizeram as denúncias. O médico presidente do CIMEAN também criticou a contratação da Agir, especialmente por ter sido feita de forma apressada e com pagamento adiantado, enquanto o governo ainda deve mais de 5 bilhões de reais às empresas médicas. No fim de semana, teve a transição dos plantões da empresa ICEA para a recém-contratada Agir no 28 de agosto, mas segundo Mário Viana, que foi acompanhar a transição, os médicos recém-contratados não compareceram aos plantões. Para não deixar os pacientes sem atendimento, mesmo demitidos, perseguidos e com salários atrasados, os médicos do ICEA continuaram no plantão. Estou aqui no Pronto-Socorro 28 de agosto, são 19h50 da noite. Vim aqui junto com os cirurgiões do ICEA para ver a transição da empresa Agir para a empresa ICEA, né? Os cirurgiões da empresa Agir não apareceram e os cirurgiões do ICEA vão continuar aqui se doando, com salários atrasados, com condições de trabalho inadequadas. A verdade é que sempre faltou os insumos para que os cirurgiões ortopédicos, cirurgiões gerais, pudessem resolver os problemas dos pacientes aqui internados e diminuir o tempo de internação. Governador, como eu já disse, só tome vergonha na cara, respeite os médicos e diga a verdade. Mário Viana também disse que os médicos do Hospital João Lúcio relataram que a demanda aumentou por lá porque diminuíram os leitos no 28 de agosto, fazendo com que pacientes ficassem sem atendimento. Além disso, segundo Mário Viana, o governo do estado usou documentos dos pacientes para atacar a reputação de uma médica ortopedista, além de enviar servidores da Secretaria de Comunicação para acompanhar a fiscalização do Conselho Regional de Medicina numa tentativa de intimidação da categoria. O presidente do CIMEAN, Mário Viana, também lembrou que a revista Veja já havia revelado que a maioria das organizações sociais que administram hospitais no Brasil tem problemas jurídicos, mas o Amazonas optou por continuar com esse modelo de gestão, mesmo sabendo disso. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o senador Omar Aziz, líder do PSD no Senado e quem vem se destacando como um dos políticos com maior influência no Brasil. O senador teve atuação decisiva nas negociações para aprovação da reforma tributária, mantendo todas as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Boa noite, senador. Seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix e o programa 18 horas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Estou à disposição de vocês. A gente é que agradece, senador. Então, foi uma grande vitória da Zona Franca de Manaus, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, certo? Essa vitória foi fruto de muita articulação. E essas articulações continuam, senador? Ou encerrou ali, a vitória é nossa e acabou-se? Em relação à Zona Franca, não há mais o que fazer. Sim. Tudo aquilo que nós propusemos, que veio da Câmara com alguns problemas, quando foi para a relatoria do senador Eduardo Braga, nós estivemos com o presidente Lula
o presidente Lula foi muito firme em falar para a equipe econômica dele, dizendo, olha, eu não quero que ganhe nada, mas eu não aceito que a Zona Franca saia prejudicada em absolutamente nada. E assim foi feito. E a gente convenceu nossos pares, nós tivemos vários debates, várias discussões de bastidores, até o último momento. Nós não tínhamos a segurança que a Câmara iria manter aquilo que o relatório iria sair do Senado. Tanto é que eu liguei para o Haddad, eu estava com o Eduardo, no gabinete do Eduardo, eu liguei para o Haddad e falei, Haddad, o senador Eduardo não vai ler o relatório enquanto a gente não tiver a garantia. Que garantia que vocês querem? Você tem que conversar com o presidente Arthur Lira e com o Reginaldo Lopes, que é o relator na Câmara. O Reginaldo se deslocou até a liderança do MDB, onde nós estávamos. Sentou eu, o senador Eduardo, estava 2 deputados, eu acho que era o Saulo Viana e o Sidney, os outros estavam articulando na Câmara. Sim. E lá o Reginaldo garantiu pra gente que o que nós aprovássemos naquela noite, que nós ficamos até tarde votando, né? E no dia seguinte ainda tivemos votação também, seria mantido o relatório. E assim aconteceu. Lógico que sozinho, uma bancada de 8 deputados contra 70 de São Paulo, 3 senadores do Amazonas contra vários outros senadores, vários estados. Sim. Houve um entendimento do esforço que a gente faz em preservar a Amazônia e principalmente a nossa floresta aqui, com a Zona Franca. E isso vai dar um upgrade muito grande para a Zona Franca de Manaus, para novas indústrias. Muitas indústrias, sábado eu estava conversando com o Bosco Saraiva, o presidente da Suframa, vários projetos de ampliação da planta para que se produza mais e se gere mais emprego estavam paralisados. Com essa segurança jurídica, várias empresas já pediram para ampliação, para que possa ser ampliado as indústrias. Fora outras indústrias que vão se instalar. Foi uma vitória econômica para o Estado, para a geração de emprego, para a manutenção da segurança jurídica muito grande. Que bom. Nós não faríamos isso, posso lhe assegurar, em qualquer outro governo. Nós tivemos o apoio do presidente da República, o presidente Lula foi muito firme nisso. As pessoas tem pessoas que gostam dele, tem que não gostam, mas na hora de falar a verdade, a bancada toda de todos os partidos no nosso estado estivemos muito unidos nessa luta. Você não teve ali direita, esquerda, centro, extremos. Sim. O que foi era lutar ali para manter eu, como coordenador, fico muito feliz. Até brinquei com o Amon. Amon tem 20 e poucos anos de idade. Eu falei, olha, Amon, eu, Eduardo e outros companheiros estão aqui, nós estamos todos reunidos, não vamos estar vivos daqui a 50 anos, dificilmente a gente vai estar vivo daqui a 50 anos, mas você vai estar porque você é muito novo ainda, então você tem uma perspectiva maior. É contigo, né? Não vai te esquecer de falar daqui a 50 anos o que nós fizemos hoje, que é um fato histórico para o Estado do Amazonas e para a economia do Estado do Amazonas. Sem dúvida. Na brincadeira, é lógico. Senador, o senhor falou que o presidente... é o mais novo, pois né? Não. Sim. Senador, o senhor falou... mais novo da banca. O mais novo, O senhor falou que o presidente Lula vai manter o que foi aprovado no Congresso aí. A gente pode ficar tranquilo ou ainda há possibilidades de mudanças de última hora? O único compromisso que ele não tinha era em relação à refinaria. Sim. Okay? Certo. Mas nós estamos trabalhando em cima disso, porque tem saído muitas matérias mentirosas, inclusive a gente até se espanta que tem alguma mídia local aqui que fala sem ter conhecimento. Não tem essa 3 bilhões e pouco, como os caras estão falando. E se você vê, existe uma empresa por trás de tudo isso que trabalha para o Rubisometo, que é o maior distribuidor de combustível do Brasil e está todo enrolado no CAD, você está entendendo? Eu vou para cima disso também. E eles fazem um trabalho na imprensa do Sul muito forte contra a gente. A refinaria, eu vou explicar para vocês aqui, a refinaria só refina 0,4% do petróleo todo que é refinado no Brasil, para você ter uma ideia, somente 0,4%. Sim. É um pingo no oceano. Antigamente, quando ele era da Petrobras, isso entrava na contabilidade geral, então não fazia diferença para eles, que era muito pequeno. O negócio, eu volto a repetir, um pingo no oceano de refinagem. Agora, depois que ela foi vendida e privatizada,
ou você tem a competitividade e é uma indústria, ou ela acaba fechando. E a única refinaria que nós temos na Amazônia Ocidental, não tem mais nenhuma. Então, essa luta nossa é uma luta. Agora, isso nós estamos trabalhando para o presidente não vetar. Mas os outros, em relação à indústria e ao comércio, a substituição tributária, aquilo que nós já tínhamos, isso está tudo garantido. Em relação ao IBS, ao CBS e o IVA, que vai ser o imposto único, né? Que vai começar a ser implantado a partir de 2026. Ele começa a ser implantado aos poucos, é 0,5, e isso vai ser aos poucos, não vai ser de uma vez só. A preocupação nossa agora é com outros projetos de lei que virão para o fundo dos estados que vão perder com a reforma tributária em termos de arrecadação. O Amazonas vai perder, né? Ele perde por quê? Porque sai da origem para o destino. Sim. Hoje, quando a gente arrecada o ICMS, é na produção do distrito industrial. Os fundos que nós temos da UEA, os fundos que nós temos para o XTI e outros fundos que tem o Estado, que recebe das indústrias, isso será compensado através de um fundo criado pelo governo federal, em que vai ser reposto esse dinheiro. Sim. Mas ao longo do prazo, com a instalação de novas empresas, com a economia crescendo, porque vai crescer, com certeza vai crescer bastante, nós teremos não só competitividade de manter, mas também como vamos aumentar a quantidade de emprego, e aumentando a quantidade de emprego, você aumenta a quantidade de consumo. E isso é bom para toda a economia, para todas as pessoas que dependem da Zona Franca de Manaus. Sem dúvida. Senador, e era essa a minha próxima pergunta, falar a respeito da economia geral, né? A economia do estado do Amazonas, que a gente depende muito da Zona Franca de Manaus, do modelo Zona Franca de Manaus. Então, na sua avaliação, a economia do estado vai muito bem, obrigada, e com otimismo para o futuro, não é isso? Karime, deixa eu te falar uma coisa, amiga. Nós vamos ter uma segurança jurídica imensa para as pessoas se instalarem aqui. Olha só, a grande discussão, não sei se você viu, assistiu, sim, foi com o Sérgio Moro por causa da lei das bens de informática. Eu assisti ao vivo. Sim. Ele interpretou de uma forma que não era correta, e nós tivemos que explicar tecnicamente para ele. É equivocada, né? Porque às vezes a pessoa ouve e vai lá e replica sem se aprofundar. E como eu já fui governador, o Eduardo já foi governador, os outros senadores têm uma boa assessoria, os outros deputados, a gente tem conhecimento maior, porque a nossa legislação é muito peculiar, é uma legislação difícil de entender da Zona Franca de Manaus. Você tem produtos aqui que tem 55% de exoneração, outros 90,25%, outros 100%, como é o caso bem informática. E quando a gente colocou lá, os outros senadores entenderam que nós estávamos certos. Tanto é que na votação eles só tiveram 4 votos. De 27 senadores, só 4 votaram com a tese do Sérgio Moro. Os outros votaram a favor da Zona Franca de Manaus, porque nós estávamos corretos, Karime. Sim. E aí, quando você fala no crescimento, é lógico que vai se ampliar o crescimento, porque as empresas, elas não vêm para cá para investir e ter uma insegurança jurídica que vai mudar o jogo, como sem aconteceu dúvida no passado. Você está entendendo? Sim. Então, esse sentimento que nós passamos agora para a indústria nacional que queira vir para cá ou multinacional que vem para cá, vai ser positivo demais. Olha só, nós temos aqui um polo fortíssimo de bens de informática. O segundo maior polo do mundo na produção de ar-condicionado. Polo de 2 rodas, motos, bicicletas, eletroeletrônico, concentrado, tudo garantido nessa reforma tributária, sem a perda de absolutamente nada, Karime. Eu posso dizer isso para você, Karime, e para o Carlão, que tanto é que você deve ter visto várias notas do Centro das Indústrias, da Federação das Indústrias, da Eletros, todos parabenizando, porque eles são os maiores interessados que não se perdesse nada. Se tivesse algum senão, eles estariam falando, questionando, como lá atrás já questionaram, olha, isso aqui não ganha, mas é unanimidade
dentro das entidades de trabalhadores e das entidades empresariais que nós tivemos uma vitória. E aí eu digo nós porque o Amazonas teve essa vitória e graças, volto a repetir, à sensibilidade que o presidente... Eu vinha falando isso desde o ano passado. Sim. Desde quando a gente começou a votar a reforma tributária. O presidente Lula tem compromisso com o Amazonas, tem compromisso agora de fazermos, e o novo porto, ali na Manaus Moderna, deve ser licitado no início do ano que vem, até junho, eu acho, está licitado. E o compromisso que ele assumiu comigo, com o Eduardo e com outros parlamentares em relação a gente asfaltar de vez a BR-319. Muita gente fica questionando se vai mudar o modal. O modal não vai mudar, porque enquanto o navio chega aqui com 2.000, 3.000 containers, não tem carreta que carregue mais de um container. Sem dúvida. Entendendo? Então o modal não vai, porque é muito mais econômico via fluvial. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Mas não dá para concordar o que a ministra Marina falou. Querem para passear. E se a gente quiser a BR-319 para passear, nós não temos esse problema direito. Nosso, pois não é, senador? Nós não temos esse direito de tê-la, nós temos esse direito. Nós queremos, inclusive. Exatamente, senador. É o que nós queremos. Qual é o problema? Qual é o problema? Exato. Qual é o problema se as pessoas quiserem não têm passear dinheiro para comprar uma passagem de avião para ir para o Rio, para ir para o Nordeste, onde aqui tem muitos nordestinos que têm familiares no Nordeste, não tem condições de ir, de pegar o carrinho dele e sair pela BR-319 e ir para lá. Assim, é crime a gente fazer isso? Não é crime. Não pode. Você está entendendo? Sim. E ninguém pode nos dizer que a gente não cuida da nossa floresta. Nós cuidamos. Quando governei o estado, a gente criou várias reservas, você está me entendendo? Nós fizemos reflorestamento. Então, tudo isso, Karime e Carlão, são argumentos que não é para o Brasil, é argumentos que você está a serviço de outros países. Sim. Veja bem, o Brasil, ele é um dos menores índices de emissão de CO2, de gás carbônico. A China emite dos 100%, a China 33%, os Estados Unidos 22%. A França emite mais gás carbônico que o Brasil e quer ditar regra pra gente, você tá entendendo? É inadmissível. E ela faz esse papel, A gente é que não pode aceitar. A gente aqui não pode aceitar, não dá pra aceitar. Aí outra, o próprio modelo da Zona Franca de Manaus é um modelo de floresta em pé. Não, um modelo sustentável. Ambientalmente, politicamente, ambientalmente corretíssimo. Exato. Não tem absolutamente nada de errado. Então, o que nos dá muita alegria nesse ano, apesar dos problemas que o Amazonas teve com a seca, que vocês acompanharam de perto, como jornalistas, toda hora a gente preocupado com comunidades isoladas, problemas. Esse final de ano também, eu espero que não aconteça mais nada, um acidente grave na M010, um acidente na BR-174, caiu um avião lá em Gramado, acidente que ceifou a vida de mais de 42 pessoas também, num ônibus, várias coisas, vários acidentes. Eu espero que a partir de hoje, a partir disso, não tenha mais nada, que a gente entre um Natal com muito amor no coração, sempre acreditando que Deus tem sido muito bom na nossa vida e manter a gente vivo. Deus já está fazendo um grande favor para todos nós, você está entendendo? Sim. E que em 2025 a gente tenha um ano de impulso econômico com a vinda de várias empresas para cá e trazer novos segmentos, né? Na bioeconomia, que é importante, isso aí nós temos que trabalhar bastante a bioeconomia. Hoje você sabe, não é só para ti, Karime, mas é para homem também. Você sabe que esse segmento de cosméticos está crescendo muito no mundo todo, correto? As pessoas têm procurado, sem dúvida, usar tanto homem como mulher, não é mais uma coisa exclusiva de mulher. Então, produtos que nós temos na natureza, que os povos originários, né, os povos tradicionais, os indígenas têm conhecimento, isso pode se transformar mais tarde em fármaco, em cosméticos, numa série de outras coisas que pode ser utilizado na medicina que cura. Sim. Porque o conhecimento nós temos. É isso. A gente tem que ganhar nesses royalties, não é, senador?
Não, e tem agora uma coisa boa. Você sabe que hoje nós já temos uma regulamentação do crédito carbono. Né? Sim. O que nós não podemos é deixar picaretas querer se apropriar de terra, ganhar dinheiro e as comunidades tradicionais e originárias não terem absolutamente nada. Os caboclos têm que ser beneficiados por isso, né? Porque o caboclo ele não desmata. Não nós vai não temos a aqui. casa. Se você pegar o Pará tem uma grande produção de grãos e tem 16, 17 milhões de cabeças de gados. O Amazonas tem quase nada, sendo um estado maior que o Pará. Nós não temos produção de grãos. Senador. Todo grãos nosso é importado. Sim. Oi? Senador, eu gostaria eu tenho certeza que o senhor está acompanhando, é um assunto importante, inclusive nós abrimos o programa várias vezes, inclusive falando sobre isso, porque é de muita importância, é a crise na saúde que nós estamos vivendo aqui no nosso estado e eu sei que o senhor está acompanhando. Eu gostaria da sua opinião com relação ao que pode ser feito para amenizar essa situação de caos absurdo que nós estamos vivendo na saúde hoje no nosso estado, senador Omar Aziz. O Amazonas tinha a melhor sistema de urgência e emergência do Brasil, Carlão. Porque nós tínhamos a urgência e emergência. Quando eu assumi o governo, o Eduardo, no dia de sair do governo, ele inaugurou o 28 de agosto. Você lembra que o 28 de agosto tinha sido construído pelo Amazonino. Sim. Quando era prefeito, na primeira vez que ele foi prefeito, o Amazonino construiu o 28 de agosto. Como prefeito, ele construiu aquele hospital. E depois no governo, eu era vice-governador, o Eduardo governador, nós fizemos aquele prédio e do lado nós fizemos o Hospital da Mulher, que tem o nome da mãe do presidente Lula, que é a Dona Lindu, ok? Então, eu botei isso para funcionar. A urgência e emergência, se há por parte de profissionais que não estão cumprindo o plantão, isso aí é uma questão de fiscalização, Carlão. Tem que ser fiscalizado, tá certo? Agora, nenhuma empresa entra num serviço de saúde para não ter lucro. O servidor, ele tem um salário. A empresa vai pagar um salário e vai ter lucro também. Então, eu não sei como é que essa conta vai fechar e como vai funcionar. Nós temos 300 e poucos leitos ali no 28 de agosto. Eu fiz uma ala toda para queimados quando eu fui governador. Então, eu falo muito do meu governo, porque em 4 anos eu construí 11 hospitais. Sim. Tá certo? Concluí e construí do nada. O Delfino Aziz é um exemplo disso. Lá no Campos Sales, eu fiz uma UPA enorme. Eu fiz uma fazenda para dependentes químicos. Criei o Viver Melhor, que era para atender deficientes. Então, eu criei uma secretaria para deficientes. Então, essa questão eu acho que vamos esperar para ver se isso vai funcionar. Né? Eu espero que tudo dê certo. A gente não torce contra, você está entendendo, Carlos? Eu não torço contra. Porque quem mais precisa, e o Brasil é o único sistema mundial que atende todo mundo, não perde carteira de identidade, nem cor, nem credo, as pessoas são atendidas, porque é o SUS. O SUS é maravilhoso. O SUS, o projeto todo é maravilhoso. As pessoas reclamam muito, é que não sabem como é em outros países. Exato. O custo que é a saúde. Exatamente. Você está entendendo? Exatamente. Então você tem uma saúde suplementar precária e cara, que são os planos de saúde, né? Que agora nós temos cada vez mais estar olhando com carinho isso aí, que ajuda muito na saúde pública, mas muitos desses hospitais são usados pela saúde suplementar, através dos planos de saúde, que às vezes não tem hospital, não tem profissionais. Então, quando você entra no 28 de agosto, lá, como é urgência e emergência, assim como o Platão, assim como o Hospital João Lúcio, lá você tem todas as especialidades. Lá você tem neurologista, cardiologista, ortopedista, você tem anestesista, você tem cirurgião. Você está entendendo? É um pronto-socorro. É a entrada do sistema. A partir do momento que o paciente é estabilizado, e se tiver que fazer uma cirurgia de correção, não é feita lá, ele é transferido para outro hospital. Então nós temos que dar uma olhada como é que vai funcionar essas transferências. Você está entendendo? Certo. Se vai ser estabilizado. Então, isso aí, lógico que tenho certeza que o
próprio governador deve estar muito preocupado com isso, até porque existe aí uma polêmica muito grande em cima disso, mas eu acredito que é possível melhorar. Agora você tem que ampliar. Sem é preciso dúvida. construir novos hospitais na cidade de Manaus. Nós temos hoje um esgotamento de leitos, uma fila enorme de pessoas para serem atendidas, você está me entendendo? Sim. E saúde é que eu digo. Você não espera, né? Você tem que investir. E eu espero que dê tudo certo. Eu torço pelo certo. Eu, como fui governador, eu não costumo fazer críticas a antecessores e nem a quem está no governo. Eu procuro dar minha opinião, você está me entendendo? Sim, agora, sem dúvida. Quem sente isso é a população e vocês Lá na ponta. da imprensa. Lógico. Tem que olhar. Eu vi aí, parece que o Ministério Público quer ter uma reunião com os ortopedistas. Já teve, inclusive, justamente para tentar organizar a situação, inclusive com o secretário de Saúde, com o governo do estado. Agora, senador, para encerrar, justamente o senhor falou várias vezes a respeito do seu mandato como governador. E a gente já fala nas próximas eleições de 2026. É possível a gente ver seu nome como um candidato ao governo do estado do Amazonas, senador? Eu sou político, Karine e Carlão. Sim. Eu venho de uma escola política que eu convivi muito com o Gilberto, convivi mais de 30 anos direto com o amazoniano, de manhã, de tarde e de noite. Eu aprendi muito em gestão e política. Não é vontade nossa. Primeiro, é a vontade de Deus, Karine. Não tem jeito. Você está me entendendo? Lógico que para mim seria um orgulho, uma felicidade e uma tarefa que eu queria cumprir com a maior vontade possível. Ser governador, governar um estado, o maior estado do Brasil. 1.570.000 quilômetros quadrados, que eu conheço todos os municípios, conheço umas 3.000 comunidades. Sei das dificuldades que o povo tem, sei dos problemas que o estado tem e que precisa ser revisado. Eu tive um programa de segurança pública que é muito bem lembrado por todo mundo até hoje, o Ronda no Bairro, que era a presença, e programas que eu tive de inclusão social importante. Você também, eu criei no Galera Nota 10, eu mantive o Jovem Cidadão, que foi o Eduardo que criou. Pra você ter uma ideia, esse pé de meia, o primeiro governador a criar o pé de meia foi o Eduardo, que pagava para os alunos estudarem, que é o que está acontecendo hoje. Você está me entendendo? Então, essas coisas, Karine e Carlão, são coisas que eu deixei como legado. Agora, dizer, não, você não quer ser governador? Lógico que eu quero. Agora, cada momento é um momento. Eu tenho o apoio de todas as lideranças políticas do interior, se eu for candidato, hoje eu teria o apoio de todos. Em Manaus eu tenho uma relação muito grande com as comunidades, nos bairros, conheço muita gente. E vamos esperar. 2026 é daqui a 2 anos, nós vamos entrar em 2025. O ano que vem eu vou fazer uma visita a todos os municípios, juntamente com outros companheiros políticos. Eu vou conversar, que eu sempre fiz, eu faço política, eu nunca neguei que sou um político. E se tudo der certo, em 2026, e se eu tiver credenciado, e se for da vontade de Deus, eu serei candidato, sim. Tá ótimo, senador. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje aqui conversando com a gente no 18 horas. Obrigado, senador. Eu que agradeço a você, Karine, Carlão, ao programa 18 horas e a Rádio Mix. Quero desejar um Natal de muita paz para todos vocês, para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, para todos os trabalhadores aí da rádio. Que 2025 seja um ano bem melhor. Tomara que não tenha muita seca e nem muita cheia. Que seja aquela coisa natural que deixe a gente sem essas preocupações a mais. E que abençoe o lar de todos os amazonenses com as bênçãos de Deus. É um momento de renovação, é um momento de nascimento. E a gente espera que a gente possa acabar com uma coisa que nos entristece, o extremismo. Sim. O extremismo não ajuda, a briga não constrói, o que constrói é o amor. E a gente procura fazer isso com o maior carinho do mundo
E agradecer a vocês o espaço que sempre me deram, agradecer muito a todos vocês. Um abraço e um bom Natal para todos vocês. Um bom Natal para o senhor também, para sua família também. Boas festas, um abençoado Natal para vocês todos. Muito obrigado, Karim, muito obrigado, Carlão. Um grande abraço. Boa noite. Agora 6h51, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Atenção, você que está no trânsito, hein? Vamos dar detalhes aí de algumas das principais vias de Manaus. Trânsito. Mix. Vamos lá, Carlão. Na Avenida Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro, trânsito carregado. Na Avenida Floriano Peixoto, esquina com Eduardo Ribeiro, trânsito com boa fluidez. Já na Floriano Peixoto, com a Rua das Andradas, trânsito com pouca movimentação de veículos. Na Eduardo Ribeiro, com a Rua 24 de Maio, trânsito com excelente fluidez. As informações são de acordo com as câmeras de monitoramento de cooperação da cidade, que são transmitidas em tempo real. 6h52, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Carlão, dia 23, véspera da véspera de Natal, dia de sair correndo para comprar a última hora. Eu mesma tenho muita coisa para comprar. Eu também tô nessa. Eu tô totalmente nessa. O repórter André Meirelles conversa ao vivo agora com a gente. Ele tem aí como é que vai estar o que a gente vai encontrar nessas compras de última hora. Muita correria, não é, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvintes. Vamos ajudar todo mundo, comerciantes, clientes, Vamos lá. A população aí que quer correr agora à noite. É possível, em alguns shoppings aí até meia-noite você tem ainda hoje aí para comprar, né? Fazer aquelas comprinhas. E a gente vai começar agora pela movimentação nos shoppings aqui da capital. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio, Manaus Shoppings, Manaus Via Norte e Suma Uma vão funcionar hoje até às 23 horas. Plaza e Milênio até às 9 da noite. Já os shoppings aí Ponta Negra, Amazonas e Manauara vão funcionar até meia-noite. Amanhã, na véspera do Natal, os lojistas do centro da capital vão funcionar aí a maioria das lojas até às 6 da tarde, hein? E os shoppings amanhã na véspera do Natal, esses shoppings aqui, grava aí: Grande Circular, Manaus Via Norte, Manauara, Ponta Negra, Amazonas, Estúdio 5, São José, Suma Uma, Cidade Leste, Secomis. Todos esses vão funcionar até às 6 horas da tarde. Já o Plaza e Milênio amanhã até às 5 da tarde, né? E olha só, Karime, Carlão, a Prefeitura de Manaus já decretou aí o ponto facultativo nas próximas terça-feiras, dia 24 e dia 31 de dezembro, em que todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, né? E agora, sobre a situação dos bancos, as agências bancárias vão funcionar das 8 da manhã até às 10 da manhã mesmo, só 2 horinhas aí em horário local. Já na véspera do ano novo, dia 31, não vai haver expediente aí para as agências bancárias e as compensações não serão efetivadas, incluindo a TED, né? Isso aí é de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, que divulgou que somente o Pix, né, que é um sistema aí que funciona 24 horas todos os dias e feriados, vai continuar funcionando normalmente. Já nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, as agências funcionam normalmente, bem como também a partir do dia 2 de janeiro. E no Natal, dia 25, e no Ano Novo, no dia 1º de janeiro, que são os feriados nacionais, não vai haver aí expedientes bancários. E agora vamos saber aquela movimentação para o Natal, né? Para o Natal, as expectativas são de otimismo. Olha, 75% dos empresários esperam um aumento de até 50% nas vendas e 25% projetam aí crescimentos superiores a esse percentual. Na pesquisa de intenção de compras para o Natal, que foi realizada aí com 1.301 consumidores no mês de outubro, 72% dos entrevistados responderam que pretendem gastar entre R$80 e R$250 por presente, enquanto 15% pretendem gastar entre R$251 a R$400, seguidos aí de 13% que desejam desembolsar um valor acima dos R$400, com vestuários, calçados, perfumarias, cosméticos e brinquedos aí que estão entre os itens mais procurados para presentear. O presidente da FEComércio no Amazonas, Aderson Frota, explica um pouco pra gente como é que é essa expectativa para o Natal. Vamos acompanhar. Vamos ingressar ainda no Natal, que é a data maior
do nosso calendário comercial, mas que nós tivemos um evento magnífico que projetou muito entusiasmo, que projetou crescimento do número de empregos, que projetou um aumento das compras e arrecadação que está registrado na arrecadação do recolhimento do ICMS. Então, tudo isso gerou entusiasmo e nos aponta de forma bem positiva que nós teremos um Natal positivo e poder fechar o ano de 2024 com saldos de crescimento, não só das vendas, como do emprego, como dos investimentos, e isso é altamente positivo, agora lastreado pela aprovação da regulamentação da reforma tributária. 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de Aderson Frota, presidente da FEComércio no Amazonas, falando aí sobre essa pesquisa que foi realizada aí, que indica que 75% dos empresários esperam um aumento de até 50% nas vendas e 25 projetos de crescimento superiores a esse percentual do Natal. Boa noite. Tá ótimo, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, André. Mix. Olha só, o fim de semana foi marcado pela parada natalina no centro da cidade. O percurso dos carros natalinos foi em meio às maiores avenidas do centro, hein? Bacana. Carlão. Eduardo Ribeiro, olha lá. Olha aí, né? Todo milho passando ali pelo teatro, Foi aliás, finalizando no Teatro Amazonas. Vamos saber como foi com Nathalie Moraes. O clima natalino, com toda a emoção e alegria, invadiu o centro histórico de Manaus. O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, disse que a parada natalina acontece pela segunda vez no centro e à luz do dia, levando a alegria para quem estava realizando as compras e também para os lojistas. Sim, pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Manaus vem a brilhantar aqui o nosso centro da cidade e dando início aqui no Marco Zero da cidade de Manaus. Com isso, a gente vai aproveitar aqui, descer a 7 de setembro, subir Eduardo Ribeiro, trazendo a alegria e a felicidade do nosso Natal dos Sonhos para o nosso centro histórico da cidade de Manaus. A parada natalina foi marcada pelo desfile dos carros alegóricos, fanfarra da Escola Municipal Helena Augusta Valcotti, que veio do Jorge Teixeira, personagens vivos, envolvendo todos os presentes em um grande espetáculo. A programação é uma excelente oportunidade para a população manauara vivenciar o encanto e toda a magia que só o Natal tem. Marinei Barroso estava junto da sua neta fazendo as compras de Natal e ficou surpresa com o espetáculo. É uma surpresa, né? Porque nunca teve isso. A gente fica abismado quando tem uma emoção dessa, né? A professora Lídia Caldas estava com a família reunida e agradeceu pela apresentação natalina em meio ao centro. Muito bom, boa apresentação, tá? Para nós, assim, que somos manauaras daqui, temos a oportunidade de ver, né, dentro do centro de Manaus, essa parada natalina e agradecer aí a todo mundo por essa homenagem aí à nossa querida Manaus. Acompanhada de sua filha de 1 ano, a monitora escolar Irlândia Veras resolveu sair de uma loja para a filha poder se divertir e apreciar a parada natalina. Eu nem esperava. Eu tô achando muito bom. Tá ótimo aqui, né? Ela tá se divertindo bastante. Essa é mais uma ação do Natal dos Sonhos. É tempo de sonhar, compartilhar e realizar, que tem como compromisso levar o verdadeiro sentimento do Natal para todas as zonas aqui da cidade. Mais de 1.300 pessoas trabalham para fazer essa ação que encanta a todos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana começa marcada pelo impasse na saúde do Amazonas. As empresas médicas continuam cobrando do governo do estado os pagamentos atrasados. O presidente do Sindicato dos Médicos falou em dívidas que somariam 5 bilhões de reais. Mesmo com a intervenção de órgãos de controle, ainda há ameaça grave de ocorrerem mais problemas de atendimento neste fim de ano. O Ministério Público instaurou o procedimento que pode levar o caso à justiça. É imprescindível que o governo apresente um cronograma de pagamentos.
Só assim os médicos poderão trabalhar com um mínimo de segurança econômica. E para que, principalmente, os pacientes possam ter a garantia de atendimento nos hospitais e pronto-socorros de Manaus. É o mínimo que a sociedade exige e cobra neste momento em que as festas de fim de ano tendem a aumentar o número de pacientes na rede pública de saúde. Não serão desculpas que farão a situação melhorar de uma hora para outra, com certeza, mas ações concretas do governo do Amazonas. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.